energia que vem do Sol. A perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O enriquecimento da língua autoriza. Como Le Breton era o grande... Professor, que características havia na sociedade que estava instalada no Brasil no pré-independência? Então, essa é uma sociedade muito desigual. Porém, como era costume nas sociedades europeias da época, né, e também nessas sociedades que foram criadas a partir das sociedades europeias nas colônias, né, a desigualdade da sociedade, ela é normal. Normal, em que termos? Né? Ela é vista como natural. Ela é encarada explicitamente como o estado desejável das coisas. Tá, é uma então não sociedade... faz uma questão, não traz, a desigualdade não traz, não é um problema. Não, é uma sociedade de tipo estamental. Isto é, a desigualdade dessa sociedade, ela é legitimada, né? Não só pelas leis, pelos códigos, mas também e sobretudo pela prática cotidiana, né? Hoje em dia nós vivemos em sociedades que são muito desiguais, mas nós podemos reclamar disso, né? Nós podemos nos horrorizar, né, com desigualdade social, nós podemos, enfim, projetar formas de superar ou de diminuir desigualdades sociais que são vistas como indesejadas. E podemos também achar que elas são normais. Mas na época, né, ninguém vai achar que é uma aberração, né? A desigualdade, essas partes da sociedade, elas são assim, né? A sociedade ela é pensada como então um desígnio divino, né? Como uma ordem natural que tem a sua origem em Deus. Então, nessa politização que você falou no programa anterior, da sociedade brasileira, da sociedade a partir da chegada de Dom João, não significa uma discussão sobre a desigualdade. Então, porém, essa politização, ela se faz com base em conteúdos que são muito inovadores. Por exemplo, conteúdos da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, de 1789 em diante, desferiu um poderosíssimo golpe à ideia desse tipo de sociedade. A sociedade estamental foi duramente criticada e foi mesmo espancada pelos revolucionários franceses, né, de modo a surgir... Que eram republicanos. Que eram republicanos, mas também pode haver um republicanismo muito desigual. Tal. Mas os franceses falavam, então, uma nova forma de se organizar a sociedade. Né? Em que a igualdade tem um lugar. A igualdade tem um lugar, né? E os privilégios de poucos, isto é, da nobreza, dos corpos sociais mais altos, devem ser destruídos. Né? Bom, se isso deu certo ou não na França, de que modo, é uma outra discussão. Mas depois da Revolução Francesa, depois da Revolução de Independência do Haiti, né, esses são conteúdos inescapáveis. Da política local, vamos dizer. As pessoas que se interessam pela política em escala local, mas conectados então com essa política de escala mundial, ou pelo menos de escala ocidental, que está circulando por aí, né, não podem ignorar essa grande inovação. Né? Podem ser contra, podem matizar, isto é, serem contra algumas coisas, a favor de outras, mas esses já são conteúdos que entram nessa cena pública. E a independência da América? Não, porque ela de alguma maneira tem uma similaridade com as ideias da Revolução Francesa, não tem? Ou não? Da América Espanhola? Não, dos Estados Unidos da América. Não, porque foi antes. Tá bom. A independência dos Estados Unidos é anterior. Os conteúdos, vamos dizer, as características da independência das colônias, então, não fazem tão parte desse conjunto de ideias que está se disseminando nessa época. Então, apenas em parte, né? Tá bom. Os Estados Unidos, né, se tornam um país independente, né, e mantém uma grande desigualdade social. Embora seja um país republicano, o que também traz algumas noções de igualdade perante a lei. Não se esqueça, os Estados Unidos se formam como um país mantendo a escravidão.
Né? Em 1776. Claro. Tá. Né? Então a escravidão de origem africana, né, ela perdura nos Estados Unidos até o fim da Guerra Civil, né, na década de 1860. É um dos motivos da Guerra Civil. Claro, o ponto dos Estados do Norte e os Estados do Sul, né, e legou à posteridade dessa nação feridas de cicatrização muito dolorosa e muito lenta. Então mas na Revolução Francesa você acha que não cabe a ideia da escravidão? As ideias da Revolução Francesa se divorciam da escravidão? Não, elas não se divorciam totalmente. Tá. Mas elas criam a possibilidade para que novas ideias, que aí sim se divorciem da escravidão, surjam. Tá. E a Revolução do Haiti é anti-escravista, só pode ser. Claro. Quer dizer, a independência do Haiti. Claro. Agora, você veja o que acontece no Brasil, né? Então, o Brasil, né, aprende a fazer uma revolução de independência que não seja tão radical quanto a francesa, muito menos radical do que a do Haiti, né? E que possa, por exemplo, preservar a escravidão. Então, voltando a um pedacinho, né, eu disse, a sociedade do Brasil ela é desigual, né, mas ela tem um componente próprio, que a diferencia das sociedades europeias e de quase todas as outras sociedades coloniais, que ela é uma sociedade escravista. Né? Não é apenas uma sociedade que tem escravos, mas é uma sociedade que tem tanto escravo que a presença do escravo num regime de escravidão. O que é o regime de escravidão? Quer dizer, o ser humano pode se tornar propriedade privada de outro. Né? É tanta escravidão, né, que a presença desse regime é capaz de influenciar praticamente tudo na vida social. Né? Valores, formas de pensar, formas de comportamento, práticas cotidianas, tudo nessa sociedade do Brasil, que é uma sociedade portuguesa na América, de vésperas da independência, de alguma forma passa pela escravidão. Tá bom. Então a independência, ela também se explica por essa sociedade. Né? Ela modifica a estrutura social, mas ela mantém a escravidão, né? E mantém também algumas posições. O que eu quero dizer? Né? Não são mais corpos de estamentos. Não é mais uma sociedade naturalmente desenhada por Deus para ser dessa forma. É uma sociedade com constituição, é uma sociedade com códigos legais, é uma sociedade com parlamento. Né? Porém, o rico pode continuar a ser rico, ele pode manter a posição dele. Só que é uma posição que é mantida numa lógica de organização diferente. Agora, essa lógica de organização mantém um dado anterior, que é a presença da escravidão, de modo a influenciar toda essa sociedade. Então, a independência muda a sociedade? Muda. Muda a forma de classificação dessa sociedade. O que não significa que pobre tenha deixado de ser pobre, que rico tenha deixado de ser rico, que tenha havido uma transferência de poderes. Não necessariamente. Aliás, isso quase não aconteceu. Então, a sociedade era escravista antes da independência e permanece escravista. Só que ela é escravista de um outro jeito. É uma sociedade escravista num contexto constitucional, num contexto nacional brasileiro. A escravidão já é brasileira e não mais portuguesa. Né? Então isso que custa um pouco para as pessoas entenderem. Né? As pessoas acham que para ver uma verdadeira modificação, uma revolução digna desse nome, né, tudo tem que sair do lugar, né? E tudo tem que se alterar profundamente. Né? Não necessariamente. As pessoas podem continuar a sua vida de modo muito parecido. Só que a classificação dessa vida já não é mais a mesma. Portanto, a vida sempre é modificada. Só que muitas vezes de modo sutis. Então, nos últimos 5 minutos a gente começou a falar de revolução. Você diria que o que aconteceu no Brasil foi uma revolução? Aparentemente você acha que sim, né? Foi uma revolução. A independência é uma revolução. A independência do Brasil é uma revolução. Mesmo não sendo tão profundamente transformadora a ponto de acabar com a escravidão. Claro, ou de inverter posições entre pobres e ricos, entre fracos e poderosos. Sim, mas é uma revolução. Quantas pessoas tinham no Brasil em 1822? Pois é, a população do Brasil era mais ou menos 4 milhões de habitantes. Negros e brancos ou só os brancos nessa conta? Quantos eram escravos? Negros livres, né?
escravos aí perfaziam 25, 30% da população. Desses 4 milhões. Quer dizer, é bastante gente. É bastante gente. Tá. Né? Dá mais ou menos isso. Né? Talvez um pouco mais. Essas estatísticas elas são muito imprecisas. Né? São baseadas em relatos de viagem. Tá. O primeiro censo é de 1860, né, isso. se não me engano. Mas dá por volta aí de 4 milhões de pessoas. Tá. Né? E o que a gente, nessa época, em 1820, o que o território do Brasil produzia? Então, depois eu volto à questão da Revolução. Tá bom. O Brasil passa, já desde finais do século XVIII, por um processo de diversificação econômica. Né? É muito comum, né, a gente achar que a colônia só produz gêneros de exportação, que ela produziu açúcar, depois começou a extrair ouro, até chegar ao café. Né? Ainda é muito tradicional a imagem dos ciclos econômicos, né, nessa história colonial do Brasil. Né? E tudo isso enseja equívocos. Né? Em primeiro lugar, o açúcar, desde que começou a ser produzido no Brasil, em meados do século XVI, nunca deixou de ser produzido. E nunca deixou de ser produzido como um gênero de primeira grandeza na balança de exportações do Brasil. De modo que quando começa a extração de ouro, né, a extração sistemática, organizada e constante, finalzinho do século XVII, começo do século XVIII, mesmo no seu auge, a exploração aurífera, né, não se sobrepõe à produção do açúcar em termos de valores globais de exportação. Por isso não há um ciclo do açúcar que anteceda o ciclo do ouro. O açúcar e a mineração convivem. Com o declínio da mineração, né, na segunda metade do século XVIII, né, há uma política generalizada da parte da coroa portuguesa de incentivar a agricultura e a diversificação econômica da colônia. Né? Então, a partir daí, o Brasil começa a produzir muito mais coisas. Antes disso, já praticava-se pecuária, com toda uma indústria derivada da pecuária. Já havia, então, plantação, né, e o processamento de fumo, né, de tabaco, de arroz, né, e outros gêneros também de subsistência. Isso é um ponto central. Né? Não há uma economia exportadora que não produza minimamente a sua subsistência. Já tem é isso que você falou, já tem uma diversificação. Claro. Tá. Mesmo quando lá o principal era o açúcar, né, e ainda não existia muito algodão, não existia muito tabaco, não existia arroz, né, café só depois, mesmo quando era quase que só o açúcar, existia sempre uma roça, uma produção de subsistência. Tá. Né? O Brasil comprava, importava coisas? Sim, mas nem tudo. Mas isso teve um papel na independência? Não, isso tem, claro, tem um papel da maior importância. Né? A vinda da corte em 1808, a chegada da corte nesse ano, né, cria uma realidade nova. Né? Como abastecer essa corte numa região colonial? Né? Incrementando circuitos de comércio internos ao Brasil. Né? De onde vem esse comércio? E o que é comercializado? São gêneros de subsistência alimentícia, são roupas, são produtos de luxo, são serviços prestados por pessoas. Né? A corte no Rio de Janeiro dinamiza fluxos econômicos internos. Faz uma efervescência, deve ter feito uma efervescência econômica. Fluxos que já existiam, alguns novos são criados. Uma efervescência, claro. Então, o Rio de Janeiro, né, é o epicentro de uma vasta rede que conecta São Paulo com o Rio Grande do Sul, né, e aí a pecuária e os derivados, né, Minas Gerais, né, passam a formar um conglomerado. Tá bom. Não por um acaso, né, essas regiões foram as primeiras a encampar o projeto de independência do Brasil. Tá a independência do Brasil, centrada na figura de Dom Pedro, né, filho de Dom João e futuro Pedro I do Brasil, é, de início, principalmente um projeto das províncias do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Na época se chamava Rio Grande de São Pedro. Porque são aquelas que tiveram grupos economicamente fortes que saíram ganhando com a presença da corte no Brasil. E que então começaram a tecer interesses em comum, não apenas no plano da economia, mas no plano da política também.
Hegel.